mas Deus está no controle. Mesmo diante de algumas adversidades, Deus ainda estará no controle. E quero dizer para você que estava aqui sentada a meditar e ver esse hino, né? Esse adorador, né? O adorador de Deus sabe que Deus está no controle. O adorador de Deus sabe quando nós devemos adorar. Sempre nós temos que estar dispostos a adorar. Sempre estar disposto a falar com o nosso Deus, né? E aqui esse hino ele fala que Davi, né? Ele deixou seu luto, deixou seu lar, né? E ele queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração, no momento em que mais a gente está assim desacreditado, sem força, sem fé, né? Deus ele ainda quer que você o adore. Deus ainda quer que você o busque, mesmo você não tendo forças, você não tendo condição, né? O coração de Deus se derreteu ao ver Davi, né? Davi se prostrou, rasgou o seu coração. Então é exatamente isso que Deus quer, que nós rasgamos o nosso coração diante dele, não olhando para a dificuldade, para a adversidade, não olhando para a direita nem para a esquerda. Eu sempre falo isso. Cristina, mas é as mesmas palavras. Eu abro a tua live e é as mesmas palavras. Sim, eu vou continuar falando a mesma coisa, que para você ser feliz na presença do Senhor, você tem que fazer acontecer, ou seja, viver o foco em Cristo. Você não tem que se desviar para a direita nem para a esquerda. Lógico que vai ter dificuldade no meio do caminho. A palavra de Deus diz que vai ter pedras, né? Pedras no meio do caminho. Vai ter espinhos no meio do caminho. Como? Porque nós plantamos, né? Todos os dias nós estamos plantando. E haverá um momento em que você vai plantar em certo lugar e não vai nascer. Ou seja, sempre vai ter alguém que pode tirar a semente que você plantou e colocar em uma outra situação. Como? Meu Deus, tantas coisas acontecem. Você fica no teu cotidiano, na tua caixinha ali isolado, você não consegue ver o que está acontecendo no externo, lá fora, né? Mas Deus quer que você olhe dentro de você e comece a meditar. Quando eu falo isso, lembra muito daquela passagem que fala que a questão da semeadura, né? Você começa a semear, você tem que semear, e quando nós semeamos, nós temos um fruto. Aí eu me lembro muito de Adão e Eva. Deus colocou eles aonde? No jardim. Deus preparou tudo. E ali havia uma árvore. Ora, foi plantada. Essa árvore foi plantada. A árvore do bem e do mal. O próprio Deus, né, colocou ali aquela árvore. A árvore do conhecimento, o próprio Deus colocou ali. Deus permitiu Adão dar nomes a animais, mas o próprio Deus formou. Deus nos permite plantar, Deus nos permite colher, mas a própria plantação que Ele nos dá, a semente que Ele nos dá, vem dEle. A provisão de Deus vem dEle. Deus só quer que nós executamos a fé, porque a fé é o firme firmamento daquilo que nós não vimos. Se nós plantamos uma semente hoje, pegamos a terra, separamos a terra, preparamos essa terra em um balde ou um vaso, e nós pegamos uma terra qualquer, uma terra que eu não conheço, mas peguei em qualquer lugar e guardei essa terra no vaso, e agora eu estou pegando a semente, ou seja, um milho, né? Eu peguei a semente de um milho e vou plantar essa semente. Quando eu planto essa semente, o que eu faço? Eu cavo ali aquela terra e coloco a semente dentro e cubro de novo. Ao cobrir essa semente, eu não vou ver até que essa semente se transforme, ou seja, ela venha trazer, vamos falar assim, o broto, né? Ela venha trazer o broto. E eu só posso saber que esse broto, ele está ali se ele vir verde, algo verde nascer, alguma coisa acontecer. Geralmente é uma plantinha, geralmente as plantas são verdes. E aí você começa a entender, a fé está em movimento. Você começa a ver, meu Deus, aquela sementinha que eu plantei já tem algo aqui. E aí você começa a regar mais e mais a cada dia e ela começa a se desenvolver, a crescer. Então, que nós não venhamos plantar, né, a nossa semente
em qualquer lugar, né? Que nós não venhamos plantar nossa semente em qualquer terra. Nós venhamos saber o terreno onde nós estamos. Qual que é o terreno que é fértil? Muitas pessoas usam, né, a terra. Tem uma terra chamada que é... Essa terra tudo dá, né? Eu não sei o nome, mas minha mãe sempre fala que lá na terra dela é assim. Tudo que planta dá. Por quê? Porque é uma terra boa. Todo mundo sabe onde tem uma terra boa. E todo mundo quer plantar lá. Então, a mesma coisa é você plantar o milho. E esse milho crescer, dar várias espigas, né, ali, que seria o fruto. Ou seja, tem milharal, vamos supor que de um pé de milho que dá 4 espigas, 6 espigas, quase não dá. Mas aí as pessoas querem mais. Agora nós vamos para um pé de laranja. Quantas laranjas a pessoa consegue chupar daquele pé de laranja? Ou colher aquele fruto? Vários. Por quê? Porque é totalmente diferente, é uma plantação totalmente diferente. A mesma coisa da tangerina, o limão, é a mesma plantação? Não, tudo é diferente. Cada um vai dar, né, conforme a sua essência, né, conforme a sua natureza. E o milho é um tipo de espécie, a laranja é outra. Então, quando você começa a observar esse tipo de plantação, você começa a entender que Deus fez tudo perfeito. Deus deu tudo em nossas mãos. Olhamos agora para uma rama de feijão, para uma rama de melancia, né? Tudo dá, são frutos. E aí quando a gente vira para nós, olhando para nós, ser humano, nós começamos a plantar também terrenos, vários terrenos, né? Deus, ele nos permite plantar. E quando nós começamos a plantar no terreno fértil, com certeza nós vamos colher grandes coisas, né? Agora procure, observe o seu terreno. Como é que está a sua terra hoje? A sua terra está precisando do que hoje? E aí você vai ver a necessidade dela, né? Ela está precisando de ser tratada, né? Porque muitas pessoas usam hoje produtos naturais para poder organizar a terra, né? Fazer um cultivo de horta, você tem que saber a terra que você vai plantar. É a mesma coisa, nós somos uma semente aqui. Nós vamos dar fruto aqui. Agora, que tipo de fruto você está dando? Que tipo de fruto você está colhendo? Que tipo de fruto você está plantando? Né? Você tem tudo na mão para poder fazer a diferença. O que está na tua mão é o que vai expandir. Né? Os seus pensamentos vêm e o que você vai expandir, lógico, muitas das vezes está no nosso coração. Então comece a se observar mais, a se ver mais, né? Quais são as dificuldades que você está tendo para poder essa terra ser a melhor terra. A palavra do Senhor também diz que ele dá um exemplo, que as 99, né, ele deixou para poder buscar aquela que estava lá no aprisco, aquela que estava lá, né, foi deixada para trás. O bom pastor, ele procura, né, ir atrás daquela que está perdida, né? Então, o que está perdido, como recuperar, né? É somente voltando, indo atrás, deixando o que você está organizado, deixando o que está organizado para que você volte atrás, para recuperar aquilo que foi perdido, né? E muitas das vezes a gente quer viver o egoísmo, viver o ego. A gente não sabe perdoar, as pessoas não sabem ter comunhão um com o outro, acha que o perdão é só da boca para fora, né? Então é isso, você vai plantar o mal, você vai colher o mal, você vai plantar o bem, você colhe o bem, né? Então a cada dia Deus nos dá discernimento como ser, e a palavra de Deus, ela está recheada de coisas boas. Uma mulher virtuosa, quem a achará? Então a mulher, ela é aquela que sempre se ocupa, é aquela que tem muitas coisas para se resolver, mas que ela dê conta de tudo, de resolver tudo. Mas como? A mulher, ela fica muitas das vezes ocupada no seu dia a dia, né, no seu cotidiano. Mas tem pessoas que não conseguem resolver nada, tá ali na cozinha, não consegue fazer nada. Dá meio-dia, não tem almoço pronto, né? Então, vem a questão também da responsabilidade. Seja responsável com aquilo que você está plantando. Seja responsável, né? Porque a maior responsabilidade que Deus nos permitiu ver e crer, né, foi a responsabilidade de Jesus na cruz por nós.
E ele se responsabilizou por todos nós. E é uma graça imensa que tem para conosco, né, a oportunidade de fazer a diferença aqui. Então nós temos que olhar o que Jesus fez, né, o que Jesus fez e o que nós podemos fazer. A maior responsabilidade que ele também nos deu é amar, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Tem a maior responsabilidade que isso. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Meu Deus, às vezes é tão difícil fazer isso. Mas é amar, gente, é se colocar no lugar um do outro. Se a pessoa está tendo dificuldade de plantar, vai lá e ajuda ela a plantar também. Porque quando vir a colheita, você vai colher junto. Deus vai abençoar você também, abençoar a sua vida, né? Então, seja egoísta. Se você está vendo a pessoa necessitada, vai lá e ajuda. Deus sempre vai abençoar aquele que está dando a mão para alguém, para poder fazer o ID. E principalmente, quando eu falo de dar a mão, a palavra do Senhor me faz lembrar assim que Deus fala que o reino de Deus, né, não é comida, não é bebida, mas Deus abençoa você que dá água para aquele faminto, né, que dá comida para aquele faminto, que dá água para matar a sede daquele pequenininho, né? Então, a obra do Senhor ela é extensa. Deus é grande, né? Grande em misericórdia. E ele também nos faz lembrar assim que muitas das vezes as pessoas só querem bater. As pessoas querem bater na sua cara, falar, né? Se a pessoa faz isso, dá a outra face, deixa bater. Mas, Cristina, é tão difícil isso, é tão dolorido. Mas Deus nos permite viver isso, porque Ele quer o nosso bem, né? Então, os humilhados, a palavra também, assim, as pessoas falam, né? Os humilhados serão exaltados. Mas eu lembro que a palavra diz, a glória da segunda casa será maior que a primeira. As adversidades vêm, mas nós temos que ter comunhão um com o outro. A responsabilidade, a palavra de Deus diz que a responsabilidade é pessoal. Eu não tenho que cobrar algo de alguém se nem eu estou fazendo, né? Então nós não temos que apontar o outro, nós temos que olhar para nós. O ego mata as pessoas. E quanto mais a gente é lembrado, né, a cada dia do que nós temos que fazer, as nossas responsabilidades como ser humano, uma das maiores dela que eu acho bacana é ser responsável por si, mas também ajudar as pessoas a se responsabilizar por elas, né? Fazer a diferença a cada dia por elas, né? É não plantar e pegar essa semente e estragar ela. Tudo que você plantar hoje é bom, né? É a mesma coisa que você passar 5 anos estudando, fazendo uma faculdade e você terminou o curso, né, a sua faculdade, eu quero fazer formatura, eu quero anel, pronto, mas eu não quero trabalhar, eu não quero exercer o que eu estudei. E quando exerce, é mal exercido. O médico, por exemplo, tudo que ele faz é alto risco, é responsável para ele. É uma responsabilidade muito grande cuidar de uma vida, né? E a vida está nas mãos dele. Ele pode tanto, imagina, um médico tirar a vida, poder tirar a vida de alguém através de medicamentos, né? Ou a falta de responsabilidade e essa pessoa vem a óbito. Mas o nosso Deus, ele é tão grande que muitas das vezes as pessoas mentem, as pessoas sacaneiam, né, por algo, mas Deus vai lá e não permite, porque não chegou o tempo. Então Deus é o dono da colheita, o maior colhedor é Deus. Ele que dá, ele que tira, né? E tudo vem dele, tudo provém dele. Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. E eu sei que Ele opera, né, milagres, maravilhas. Ele nos permite ver como aquele homem lá do tanque, né, como viver milagres, como muitos viveram, né, grandes coisas o Senhor fez, como aquela mulher do fluxo de sangue, que tudo que ela fez na vida dela foi correr atrás da saúde, que ela achava que era o principal. Mas Deus, né, abençoou aquela mulher. No final, assim, uma história tão bacana, porque ela teve que se arrastar. Imagina, uma mulher estar sem sangue praticamente, sem vida, e ela saber que ali ia passar o mestre, e ela falou, hoje eu vou ter um encontro. Tipo assim,
Hoje eu vou me encontrar com um homem, com aquele homem, né? E ela ir lá e, com muita dificuldade, tocou na orla de Jesus e foi curada. Ou seja, de mim saiu virtude. Então, nós temos que nos permitir ver isso. Isso é um fruto, né? Um fruto maravilhoso dessa mulher do fluxo de sangue. Muita responsabilidade, com certeza. Quantos médicos ela foi e não pôde ajudá-la? Então, nem sempre a nossa vida está nas mãos dos médicos. Nem sempre não, nunca está, né? Nunca está. Mas a gente coloca a nossa confiança, muitas das vezes, na medicina, achando que vai resolver. Lógico, se Deus deixou os médicos, porque é uma saída, é um meio. Mas quando você está lá, aí sim você vai entender que o verdadeiro milagre quem faz é Deus. Essa é a maior realidade que nós temos para com o nosso Deus. Deus nos mostra isso. E uma outra, sogra de Pedro, estava ali doente, né, com uma enfermidade, e ela foi curada. Outro esquife, Jesus estava passando em certo lugar e aquela mulher para enterrar o seu filho, e Jesus trouxe ele de volta, né, o esquife, como muitos conhecem, e ele ficou de pé. Ele voltou à vida. O maior milagre que Jesus fez para com o seu amigo Lázaro, né? Ei, Lázaro, sai do sepulcro, vem para fora, Lázaro, vamos viver de novo, né? Então é necessário muitas das vezes passar 3, 4 dias. E muitas pessoas, gente, muitas pessoas mesmo, estão em hospitais 4 anos, tomando soro, passando por dificuldade ali, mas sobrevivendo, né? Espera de um milagre. E você é essa semente para ir lá e semear, né? Você está plantando todos os dias, indo para a igreja, né? Orando, se consagrando. Agora chegou o tempo de sair. Ei, sai da caverna, vai lá, vamos colher os frutos, né? Há essas pessoas com necessidade. E esse hino, Silvan Santos, é um hino maravilhoso. Se os meus pés te servem, usa a mim, né? Se minhas mãos te servem, usa a mim. Mas você é um veículo, né? Então vai adiante. Se alguém, um vizinho, um amigo, alguém que está precisando de saúde, vai lá. E em nome de Jesus ele vai ser curado, né? E eu me lembro dessa passagem de Lázaro, né? Onde Lázaro sai, né? Imagina, um momento atrás ele estava fedendo, né? Não tinha mais cheiro de ser humano, né? Tinha um cheiro de defunto. Defunto fede, gente. Ainda mais, passou 4 dias, fede. E ele vai lá e fala, Lázaro, vem para fora. E com certeza, eu acredito nisso, pelos olhos da fé. Imagina Jesus abraçando ele, né? Gente, Deus é lindo, é maravilhoso. Momento em que Noé, as pessoas não acreditavam, as pessoas falavam, criticavam mesmo Noé. Que esse homem é um louco, vai construir uma arca. Para que construir uma arca, gente? Para que construir? Aí a mesma coisa, para que subir um monte? Para que orar tanto? Para que se consagrar tanto? Né? E Noé ouviu a voz de Deus. Não importava, é como Jesus, não importava, eu vou fazer a arca, vai acontecer o dilúvio. E assim ele fez. E ele entrou na arca, muitos gritando lá fora, dizendo que ele era louco, daqui a pouco estava pedindo socorro. Ei, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu pergunto para você, até quando você vai ficar aí esperando? Até quando você vai ficar aí passando por tudo isso e passando desapercebido? Não quero te julgar jamais, não estou aqui para isso, né? Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele pode tudo. Que Jesus é a única solução para a terra, que Jesus é a única solução para você, a única solução para a sua família, né? E ele pode fazer. Assim como ele já usou muitas pessoas para falar contigo, já te direcionou, né? Está falando sempre. Aí eu te pergunto, vai dar ouvido para ele quando, né? E ele quer buscar uma igreja, e ele vem buscar essa igreja. E quando a gente se permite, eu falo de experiências assim com Deus, quando ele nos permite verdadeiramente que a gente é usado, né, por ele, assim, em alguns momentos, algumas situações, vidas
né? Algumas ministrações que eu já fiz, né, para a glória de Deus. Muitas pessoas já se achegou a Deus, né? E a gente começa a andar com essas pessoas e ver a mudança, né, que Deus faz, né? Alguns congregantes, outros não. Alguns firmes na fé, né? Perseverando. Uma live dessa, gente, que a gente faz, as pessoas entram no PV da gente, vem, pede oração. Talvez não está fazendo efeito para você, mas para alguém vai fazer. E é esse alguém que nós estamos aqui para dizer para você que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Né? A maior responsabilidade que nós temos é de crer. A maior responsabilidade que nós temos é de crer. Porque as pessoas não... Elas creem, acreditam, mas não querem viver. Né? Até isso, a palavra é assim... O inimigo crê que estremece, né? E a gente deveria crer, né? Obedecer e fazer o ídolo do Senhor do jeito que Ele fala que é pra gente fazer. Mas eu tô tendo esse diálogo hoje, eu não vejo assim a ministração, né? Eu tava aqui ouvindo o hino e Deus, Ele sempre toca o nosso coração de uma forma especial. Não é sempre que todo dia vocês vão me ver fazendo live, mas eu sei que quando Deus me tocar é porque alguém precisa ouvir, né? Alguém precisa ouvir. E essa questão da semente, da lei da semeadura, gente, é muito importante. Muitas pessoas só semeiam em tempo de política. Muitas pessoas só semeiam quando está passando um alto risco na sua vida. O maior risco, eu vou falar algo tão importante, o maior risco que você está correndo é de ficar sem Jesus. Jesus voltar e você não está dentro do barco junto com Ele. Esse é o grande risco. Os outros riscos é normal, nós vamos passar por tempestades todos os dias, se possível for. Perderemos a nossa vida por Cristo, porque Cristo perdeu, né? Deu a sua vida por nós. Mas muitos são os cristãos que estão perdendo a sua vida. Porque a palavra diz perdê-la-á, mas ganhá-la-á, né? E quando a gente decide isso, a gente tem que ir até o fim, gente. Não tem pra onde sair, né? Eu vou pegar a minha Bíblia aqui. A gente não tem pra onde correr, não existe uma saída. Porque a saída é Ele, é Cristo. A saída é Cristo. Então a gente precisa estar firme nessa rocha. E quando a gente tem essa convicção de que Deus, ele é a pessoa, né, o ser mais importante na nossa vida, tudo flui, né? Tudo flui. Me lembro de outra passagem onde Jesus falou para Pedro, tu vai me negar, Pedro, né? Ainda nessa madrugada tu vai me negar 3 vezes. Quantas vezes nós temos negado Jesus, né? Quantas vezes? Ei, Deus não quer saber disso, não. Ele quer saber quando é que você vai realmente me seguir. Era exatamente isso que Deus estava falando. Jesus estava falando para Pedro. Ei, Pedro, até daqui a pouco tu vai me negar. Mas depois, Pedro, nós vamos ter uma responsabilidade. Vamos ter um diálogo, eu e tu e eu, tipo assim, né? Então, quando ele fala isso, Deus, ele está permitindo Pedro, né, a rever alguns conceitos, algumas coisas que era necessário, porque ele ia ser, né, ali o centro onde a igreja do Senhor ia se firmar, né, a igreja do Senhor ia andar, e era essa oportunidade que Pedro precisava. Você também precisa dessa oportunidade. Quantos obreiros na casa do Senhor, eles estão lá entre 4 paredes porque não tem oportunidade para fazer a obra de Deus, né? Quando quer fazer, não os permite fazer. E essa responsabilidade é pessoal. Deus chamou você para isso. Não permita nada e nem ninguém fazer com que você desista do seu chamado, né? E sofrimentos, guerras, tribulações, tudo isso vai passar, gente. Vai passar e nós vamos ter um momento, né? Com o Pai. E Deus, eu vou procurar aqui uma palavra. Deus, ele nos justifica em tudo. A palavra também diz que nós temos que nos fortalecer na força do seu poder. Porque quando nós estamos fortes ali com o Pai,
aí sim nós estamos resistentes, né? Resistentes a seguir em frente. Nós temos que continuar amando, continuar buscando mais o anseio de estar na casa do Pai, ter uma vida, né, de sacrifício para com Ele, uma vida sacrificial mesmo, e uma vida renovada, né, renovada em Cristo. Muita gente fala que igrejas fecham, novas igrejas abrem, porque as pessoas não querem ter compromisso com Deus. Aí Deus permite fechar mesmo, né? Deus permite fechar a igreja. Para que o de Deus mesmo venha, né? Aqueles que querem ter a oportunidade de seguir, venha. Né? E ele fala, vinde a mim como estais. Né? Vinde a mim como estais. Se estáis cansado, se estáis sobrecarregado, venha. Deus não está colocando para fora ninguém, não. Deus quer que você venha. A oportunidade de Deus é para todos. Estou procurando a palavra aqui para falar para vocês. Se alguém quiser deixar uma palavra bíblica, né, a passagem bíblica aí, pode deixar. Nós estamos aqui para ter um diálogo, né, com Deus, diante do Pai. Aqui, ó, no livro de Marcos, ele fala 16, Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E impedirão imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, grandes feitos, grandes milagres Jesus fez, né? E Ele nos permite fazer grandes coisas também. No nome dEle. Vejo pessoas falando, eu fiz. Você não fez nada, quem fez foi Deus. A honra é para Ele, toda a glória é para Ele. Não pode tirar uma vírgula, a palavra de Deus diz que não pode tirar uma vírgula. E essa é a nossa responsabilidade. A responsabilidade é pessoal. Lembra da lei da semeadura? Lembra de plantar? Lembra de colher? Pois é. Deus, Ele nos dá um refrigério, sabe? Quando a gente começa a confiar, quando você deleita nele, é incrível. Muitas das vezes eu em oração, assim, quando eu busco, né? Quando você está naquele momento de busca, Deus fala contigo, tu ouve a palavra do Mestre fluindo dentro de você. Isso é uma bênção. Uma bênção mesmo. Deus, você tem o privilégio, né? Teu privilégio. Outra palavra no livro de Marcos, né? Jesus, ele estava no Getsêmani. Marcos 14 e 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, né? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Nesse momento, era o momento da traição. Era o momento onde Jesus ele estava se entregando, né? Fez a primeira oração. Quando voltou, os discípulos estavam ali a cochilar. E ele falou, tipo assim, poxa, nem para vigiar vocês servem, né? Então nós temos que vigiar e orar a todo tempo. Porque a gente não sabe quando é que vai chegar aquele momento em que a trombeta vai tocar. Vai chegar aquele momento que os céus irão se abrir. E vai chegar o momento em que Jesus vai buscar essa igreja amada, lavada, né, remida. E aí outra vez o Senhor ele voltou a orar. Depois veio quem? Todos os oficiais para poder prender Jesus. Né? Então, na nossa vida também chega um momento onde nós estamos aí. As pessoas vêm para nos julgar. As pessoas vêm para nos criticar. As pessoas vêm para nos magoar. E aí Jesus, vigia, ora, né? Vigiai e orai. É melhor.
Cala-te por um tempo, fica calado, guarda tudo para ti, não sai espalhando para ninguém. E aí Deus nos honra. A honra vem do Senhor, né? E nós precisamos de oração, nós necessitamos de oração. Intercessores, mulheres que intercedem. Às vezes a irmã está tão quietinha lá no banco, mas é uma fervorosa na oração, né? Deus a lapidou para isso, para orar, para interceder pela nação brasileira, para interceder pelos ministros da palavra, né? Os pastores. E Deus vai honrando, né? Vai guardando esse povo amado. Jesus ele passou por vários momentos, né? Como eu falei, o filho, né, da viúva em Naim, aonde ele fala assim, ó, a palavra diz: e aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamava Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Imagina o nosso Senhor abraçar a sua causa hoje, né? Você que está aí, se tiver um ente querido no hospital, né? Se tiver uma pessoa presa no presídio, ei, Deus é o nosso advogado, Ele é o nosso advogado. O Senhor é o nosso juiz. E Ele que julga as nossas causas. E essa esperança que nós temos vem dEle, né? É a certeza que tudo vai bem, que tudo vai bem para a glória de Deus. E aí o Senhor chega ali dizendo que para essa mulher não chorar, né? E chegando-se tocou o esquife, ele somente tocou. Deus vai tocar nos conflitos, nas adversidades, no que está precisando, né? No que é necessário, ele vai tocar. E o nome dele vai ser glorificado. E esse jovem que estava ali, morto, e ele simplesmente levanta. Imagina o susto dessas pessoas, porque sabia que ele estava morto. Eu já vivi uma história dessa. Eu sei que é isso. Você olhar para a pessoa, meu Deus, está morto, não tem mais jeito. E Deus colocar no nosso coração, tem jeito. Há uma luz no fim do túnel e essa luz é o Senhor. Ele que dá, Ele que tira, né? E Deus restaurar a pessoa, você vê a pessoa bem. Gente, não tem nada melhor que isso. Nem sempre a morte é a solução. As pessoas falam, mata logo Deus, deixa logo morrer. Não, a pessoa precisa ver-se que é verdadeiramente um milagre. Ela precisa entender o milagre que ela é. Morta, ninguém vai confirmar esse milagre. Morto, não se confirma milagre. Milagre se confirma vivo. E bem vivo, bem. Por isso eu digo para você tem um milagre dentro de casa. Mostra para o mundo esse milagre. Seja mais um testemunho de Cristo. Você sabe que foi Cristo que fez. Você sabe da maior responsabilidade que você tem para consigo. E a maior responsabilidade que nós temos é em testemunhar. Uma delas eu vejo como maior responsabilidade. Ora, se muita gente fala, mas as pessoas cobram por causa disso e daquilo. Eu não digo cobrar, né? Mas eu digo que a maior responsabilidade que você tem é de contar o testemunho. Você não tem que cobrar nada das pessoas. Cobra fulano de tal para fazer, cobre fulano de tal para vir testemunhar. Não, ela tem que vir por livre e espontânea vontade. Ela que tem que entender no coração dela que ela é um milagre. E Deus vai tocar no tempo certo, né? Tudo é no tempo de Deus. E aí, o defunto, né? Ele se assentou e começou a falar. E entregou a sua mãe. O próprio Jesus entregou a sua mãe. E de todos, né? Se apoderou o temor. E glorificava o nome de Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Por isso que é bacana as pessoas ir lá mesmo visitar, né? Se pode ir no hospital, vai, se pode ir no presídio, vai, porque depois vai falar, Deus usou fulano de tal, né? E veio até mim, pela permissão de Deus ele veio,
E o nome do Senhor foi glorificado e hoje eu estou aqui. Permita, né, ser usado por Ele. Deus é maravilhoso, gente. Muitas das vezes a gente passa por um dia difícil, né? Às vezes a gente fica abatido, sem vontade, né, de fazer nada, só vontade de ficar em casa. Mas é normal isso. Eu tô aqui para dizer para você, ter um diálogo com você. Não tô pregando, não. Só estamos conversando um pouquinho sobre o que Deus faz na nossa vida. E às vezes a gente fica com dúvida, né? Dúvida de algumas profecias faladas. Profecias, a gente não tem que julgar o profeta, gente. A gente tem que julgar a profecia. E guardar no nosso coração, né? Guarda o nosso coração. Estou procurando aqui uma parábola que Jesus falou para com o seu povo, né? Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, eu tô aqui para ser ouvido, viu? Quero agradecer aqui a presença da Elisa, né? Elizabeth, a Andressa, a Vânia, o Diogo, o Júnior, Ribamar, paz do Senhor, Riba, Joyce, um abraço, Joyce, para você, a Maria, Elias, Joel, paz do Senhor, que Deus abençoe esse povo abençoado aí. Só profeta, gente, só homem de Deus, mulher de Deus. Carlos Alberto Antônio Ferreira, glória a Deus. E aqui, ó, a missão, né, dos 70 discípulos. Ele fala lá no livro de Lucas 10. E curai os enfermos que nela houve, e dizeis: é chegado a voz do reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vós não receberes, saindo por suas ruas, dizeis: até o pó das vossas sandálias, ou seja, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudam sobre vós. Sabei, com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Então não importa se as pessoas vão ouvir você, não vão ouvir você. Ei, sempre vai ter um que vai ouvir. Que vai dar crédito, né? A palavra diz que é crédito, né? A pregação, a palavra de sabedoria que vem do alto. E você é um privilegiado, né? Aquele que já confessou, aquele que já aceitou, né? A palavra de Deus nos orienta. Nós temos que ter sabedoria quanto a isso também. E aí, eu não tô achando aqui a parábola, mas tô procurando aqui, que não tô lembrando o nome da parábola aqui. Deixa eu ver aqui. Tô aguardando, irmãos, se quiser me dar uma orientação quanto a alguma palavra, né? Cris, eu queria muito que você lesse a palavra tal, né? Livro tal, amém, vamos ler. Aqui, em João 6 e 48, ele fala: eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão da vida. Não, 46, não que alguém vise ao Pai, e a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, né? Então o próprio Jesus falando para o povo que ele mesmo, ele era o pão da vida, né? Pão da vida descido do céu, né? E como foi o dia de vocês? Como foi o dia de vocês? Deus possa abrir esse leque aí de boas novas, né? Que vocês possam contar boas novas a cada dia. Aqui no livro de João, ele fala no 15, ele fala que ele é a videira, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto,
para que dê mais fruto. Era isso que eu estava procurando, viu? A gente estava falando sobre o fruto, sobre plantar, enfim. No livro de João 15, primeiro. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim que não der fruto ou que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, a árvore deu fruto, mas junto com ela tem alguns, né, que não está dando fruto. Do lado dela não está dando fruto. Mais na frente deu mais frutos ainda. Outra lá na frente, sequíssimo, o pé não deu foi nada. Ele vai juntar tudo, né? E ele vai separar. E depois ele vai fazer o quê? Limpar toda aquela que dá o fruto. E ele ainda tem um zelo de limpar, de preparar, né? De cuidar. Ele tem um cuidado muito grande por nós, nosso Deus. Aí ele diz: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, quem está em mim e eu nele, né? Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então só com Jesus nós podemos dar muito fruto. A gente precisa cuidar da terra, selar da terra, jogar a semente nela, regar. Essa semente vai crescer, vai dar fruto, né? Vai ficar uma árvore muito bonita, folhas lindas, maravilhosas. Mas cadê o fruto? De repente o fruto começa, né, a crescer. Como um cachinho de uva, vem vários frutos. E Deus vai pegando esses frutos, vai limpando ele. A árvore que não deu fruto, né? A vara que não deu fruto, ou seja, a árvore que não deu fruto, ele vai separar, vai queimar, vai jogar fora. Mas aquela que der fruto será muito bem honrada, muito bem abençoada. Deus, ele une duas pessoas com o único propósito de dar fruto. Quando Deus tem algo na tua vida, um mistério na tua vida, que quando você é casado, é uma carne, né? É uma carne. Então, um aperfeiçoado no outro. Um é aperfeiçoado no outro. E quando há uma separação, Caio, quando há uma separação, não é porque você separou, né, por algo que aconteceu na sua vida, que o fruto que você tem guardado dentro de você não venha sair, não venha ser abençoado. As promessas que Deus fez na tua vida, Deus falou que ia fazer, Ele vai cumprir, vai cumprir. As coisas não vão ficar no meio do caminho, né? Mas é necessário que nós venhamos voltar ao primeiro amor. É necessário que nós venhamos verdadeiramente ter uma conexão com o Pai, né? E Ele vai honrar, a palavra é dele, Ele que deu a bênção para você, Ele falou para você que ia fazer. Ai, que ele está falando besteira. Não estou falando besteira, não. Olha, às vezes a gente quer muito, muito mesmo algo, e você começa a pedir, mas só você quer. O seu parceiro, o seu cônjuge não quer de jeito nenhum, mas você quer muito. Mas você está ali orando, buscando a Deus. Deus vai entregar, Deus vai abençoar, porque você está ali. Mas Ele vai dar porque você é só uma carne. Entendeu? Ele vai abençoar naquele momento ali porque você é uma carne. E Ele vai abençoar porque você busca. Você tem comunhão com o Pai. Você tem livre acesso a Deus. E quando você tem acesso, Ele abençoa. Tudo que pedir em meu nome, eu darei. Crendo, eu darei. Deus tem entregado grandes coisas a muitas pessoas, mas por causa de vacilo, por causa disso e daquilo, já algumas coisas a gente perde.
né? Então não venhamos vacilar. Não venhamos perder a nossa bênção por causa disso, do disse-me-diz, por causa de coisinhas que nos atrapalham. Mas que nós venhamos crer, né? Porque ele disse, eu sou a videira. E quando nós estamos na videira, o fruto, né, é uma bênção. Deus nos capacita, Deus nos honra. E aí, de repente, aconteceu um divórcio. Mas a promessa que Deus fez para com a cônjuge, para com a esposa, vai se cumprir. A promessa que Deus fez para com o cônjuge vai se cumprir. Ele firmado na videira, né? Ele diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Deus nos quer amando, cuidando, zelando das pessoas. Não importa se as pessoas te magoou, não importa o que você fez para essa pessoa, o que ocasionou isso, né? O inimigo, ele vem de uma forma que nos cega, nos impedindo de ver quem é o nosso cônjuge, quem é a nossa esposa. Nossa esposa muitas das vezes é uma pessoa abençoada, honrada, mas nós não conseguimos ver porque nós estamos cegos. Só dá valor quem tem valor, só tem valor quem dá valor. Só que entende de valor quem tem valor, entende? Para você essa pessoa talvez não é mais importante, mas para o nosso Deus ela é. Porque ela está firmada na videira verdadeira. E nós precisamos da videira. Você sem Deus, você não é nada. Deus, ele é o dono do ouro, é o dono da prata. Porque se o Senhor cuida até das criancinhas, dos passarinhos, ele não vai cuidar de você? Nós não temos que estar preocupados com amanhã, gente. Lembre-se, nós estamos tendo um diálogo. Deus não nos quer preocupados com amanhã. O amanhã, Deus vai prover para nós. Muitas das vezes nós perdemos o bem mais precioso que nós temos sem entender. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O amor, nos falta o amor. Nós estamos correndo tanto, e o que nos falta é o amor. Amar mais, como ele diz, né? Ninguém tem maior amor do que este, né? De dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, temos que ser amigo do Pai. Para ser amigo dele, nós precisamos perder algumas coisas. Ah, mas eu casei. Meu marido é uma bênção. Passa tempo, você não conhece essa pessoa mais. Se transformou, é outra pessoa, não é mais aquela que tu casou, não. E só conhece quem convive, gente. Só conhece quem convive. Quem vive. Só conhece quem vive. E Deus nos permite viver para que nós venhamos a aprender. Tem alguns que vai até a eternidade juntos, morre junto. Minha avó é um exemplo lindo, maravilhoso. Hoje meu avô tem praticamente 100 anos e ele está acamado. Mas ele se preocupa. E aí a véia, como é que tá? E minha avó já está com Alzheimer. Minha avó já não tem mais, ela não conhece mais as pessoas. Né? Quem conhece Dona Maria, seu Mudico, sabe? Lá na Palestina, minha mãe que está cuidando da minha avó. Então, assim, é o amor que faz com que a gente se fortaleça mais, que a gente venha a suportar uns aos outros. Mas é só suporta até onde Deus permite. Não, Deus arranca. Chega um momento que Deus arranca, não tem jeito. Deus quer homens e mulheres com o mesmo propósito. O propósito de Deus é unir pessoas com propósito. A vontade de Deus é essa, unir quem tem propósito. Qual que é o teu propósito? Qual que é o propósito do teu esposo? Né? É ter família, constituir um lar. Porque tem gente que está casado e acha que o mundo é dele, né? E não é assim que funciona. Para você ser abençoado, você tem que abençoar. Para você ser honrado, você precisa honrar. Você está honrando quem? Mais o seu trabalho ou a sua esposa? Mais a sua casa ou o quê? A rua? Né? Então, vários casamentos, eu já passei por isso. Por isso que eu posso falar. Ah, mas você é experiência? É experiência.
Às vezes, eu sempre no meu coração, eu nasci e me criei no Evangelho. Minha avó e meu avô me levavam para a igreja. Quem é da Palestina me conhece a minha vida, sabe? Né? Algumas coisas da minha vida, o que eu já vivi no oculto, só Deus. E já passei por muitas coisas, muitas. Mas eu sei do meu chamado. Sei do meu chamado, já saí da igreja por um período, quando eu era jovem. Voltei, mas voltei mesmo assim, no momento em que Deus fez um reboliço grande na minha vida para mim entender que eu tinha um chamado. Um dia o Senhor falou comigo, eu tinha 12 anos de idade. Eu fui batizado com o Espírito Santo muito jovem. Eu sempre gostei de estar no meio dos irmãos mais velhos da igreja, sabe? Dos diáconos, né? Das irmãs do ciclo de oração. Sempre ali na casa do pastor Arnaldo, no tempo era o pastor Arnaldo, que era o nosso pastor em Palestina, uma pessoa do céu, uma pessoa do bem. Guardo no meu coração os ensinamentos dele, porque meu avô me levava, minha avó também ali. E é uma honra, gente, é uma honra muito grande. Eu me lembro que um dia eu tinha 16 anos. 16 anos. Meu avô, ele teve próstata. O seu Mudico, ele teve próstata. E naquele dia, no dia em que ele precisava fazer uma cirurgia lá em Teresina, a primeira pessoa que ligaram foi a Cristina, que tem que ir. Eu com 16 anos, olha a responsabilidade. Cuidar de um idoso, gente. Meu avô já tinha uns 80 anos ou mais. E ele... Eu quero levar essa palavra assim para vocês entenderem o que é comunhão com Deus. O que Deus faz na nossa vida para que a gente possa receber honras depois, bênçãos depois. E meu avô, ele sentia muita dor. Ele precisou fazer a cirurgia, ele tirou a hérnia e fez a cirurgia de próstata. E todo cortado, com muita dor. Teresina é um lugar muito quente. E meu avô, nós ficamos ali uns 20 dias. 16 dias, todos os dias, o meu avô acordava 3 horas da manhã para ficar de joelho diante de Deus, orar e ler a Bíblia. Meu avô é analfabeto. Hoje não mais, porque ele já consegue ler. Mas ele estudou até a 4ª série, aprendeu a ler na Bíblia. O maior privilégio é esses anciões, né, que Deus levanta como ungidos, como pessoas que estão preparadas para sim falar do Evangelho através da Bíblia, porque ele aprendeu a ler ali, ele trouxe o entendimento dele, né? Deus deu sabedoria dele para ele ali através da palavra. E eu me lembro que meu avô sempre lia os salmos, sabe? E ele orava, né, para Deus não tirar ele daquela situação, mas Senhor, seja feita a tua vontade, eu estou aqui neste lugar, eu preciso ir para casa, mas eu preciso ir bem. Ou seja, todos os dias o meu avô, se ele estava cortado, com um dia de cirurgia, todo doído, meu avô descia em oração, com um dreno ali. Alguns dias ele ficou com um dreno. E a fé, todos os dias eu vi ele fazendo esse ato. Meu avô foi uma das colunas e ele orava por mim, me apresentava em oração. Ô Senhor, tá aqui minha netinha, falava assim. E eu ouvia todas as orações do meu avô todos os dias. E ele alumiava ali a Bíblia com a lanterna, para não incomodar. Ele gemia de dores à noite. E eu ouvia e eu perguntava, vô, tá tudo bem? Tá tudo bem. Vai tudo bem. Mesmo que esteja sofrendo, doendo, vai tudo bem. Ele é um exemplo de fé. E hoje ele tá, eu acho que ele já tem 100 anos, mais de 100 anos, meu avô é centenário. Tá lá deitado, né? Ainda tem fôlego de vida. Toda vez quando eu vou lá, eu chego e falo, vô, me abençoe. Ei, velho, me abençoe. Porque é o respeito que você tem que ter pelos mais velhos, né? Seja abençoado pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus avós, pelos seus bisavós. Ainda tem oportunidade, bisa, ore por mim. Nós não temos que crer na medicina, porque naquele dia o meu avô, se ele fosse pela medicina, ele tinha ficado ali mais dias.
Mas ele levantou com autoridade, falou: eu vou para casa, eu vou me curar na roça. E ele foi para casa. E hoje ele está lá, para a glória de Deus. Tudo é passageiro. Ele mesmo fala quando eu chego lá: minha filha, eu já estou nos meus tempos, já agora eu só estou descansando. Mas não me tira dessa roça não, porque senão eu vou morrer mais rápido. Aonde Deus nos colocou é aonde nós devemos estar. É aonde nós devemos estar. Você é um veículo. Imagina meu avô ali deitado numa cama. E hoje a maior responsabilidade que eu tenho, assim, o meu compromisso, né? Porque várias vezes eu já falei: Senhor, eu estou aqui pela minha família, eu estou aqui por mim, principalmente por mim. Primeiro, você não tem que se preocupar com a sua família, você tem que se preocupar com você. Aonde você está, o que você quer, onde você quer chegar. Sei, já tenho o meu alvo, o meu foco é Cristo. Então pronto, já coloquei isso no meu coração. Agora, qual que é a próxima pessoa? Seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, os seus. Depois você vai para os vizinhos. Depois dos vizinhos você vai às nações. E eu aprendi isso com meu avô. E foram os atos dele. Ele não precisou pegar na minha mão e vem aqui, ler a Bíblia agora, vamos. Você tem que ser crente. Foram os atos. Os atos dele me fez com que eu me apaixonasse por esse Jesus. Fez com que eu quisesse viver Cristo em minha vida. E ele orava por mim assim de uma forma tão especial, meu avô, sabe? É essa bênção que você precisa. Vai lá mesmo na casa da sua avó, né? Daquelas pessoas que são mesmo, daquela missionária que você não visita. Gosto muito aí da irmã Marinete, né, da irmã Francinete, que é a mãe da Poena, né, a Vinete, né, a Regina. Eu gosto desse povo antigo, gente. Antigo assim, desculpa a palavra, né? Que é do meu tempo. A mãe da Príscila. Todo esse povo são mulheres de Deus, né? Quem conhece sabe. A irmã Marinete, uma mulher abençoada, né? E sempre quando eu tenho uma oportunidade eu vou, porque eu sei que Deus é tremendo na vida desse povo. E a gente conhece crente, né? Então, eu sei que nós temos que estar na videira, porque Ele é o nosso... Sabe, eu coloquei uma frase que, né, ele me amou primeiro, né? E eu correspondi a esse amor. Jesus é lindo, né? Um amor perfeito, a perfeição do Pai em nós. E receba esse amor também. Creia mais, confie mais. Mesmo que nós estamos aqui sufocados, com a corda no pescoço, como dizem. Mesmo que nós não estamos conseguindo mais, mas nós temos que continuar crendo. O Senhor mesmo falou que haveria esses dias de preocupações, de guerra, de rumores de guerras. Mas Ele não desistiu de você. Que você não venha desistir de você. Né? Que você possa ser um veículo. Que você possa ser testemunha, né? Viva. Testemunha viva. Para poder contar o seu milagre. Permita esse milagre na sua vida. Assim como meu avô permitiu. Minha avó tá lá, só misericórdia, né? A gente chega, conversa, ela fica olhando pra gente assim... Mas as mesmas reações que ela tinha comigo, ela hoje ainda tem. O sorriso é o mesmo. Comece a ver as pessoas com os olhos dentro. Tipo, veja com os olhos da fé, veja o que está dentro da pessoa, não o que está externo, não o que está fora. Né? E seja uma bênção na vida de outro. Duplique, compartilhe, faça a diferença. Mesmo que nós sejamos menores. Né? Nós sejamos menores. E voltando sobre o meu avô, mesmo que a fragilidade, né? Ele mesmo fala: quem sou eu, né? Quem era eu? Montava no cavalo, hoje eu não monto mais nada. Mas a mente, gente, a mente tem que estar intacta. A mente tem que estar segura de si. Não permita que o inimigo venha confundir a tua mente. Tudo está aqui, ó. Meu avô, ele fala, ele escuta com um pouco de dificuldade, mas a mente dele
ele faz uma oração tão sólida, sabe? Uma oração tão firme, porque ele tem a certeza de onde ele está e para onde ele vai, né? Então, o meu mandamento é que vos ameis, vós, né? Que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Seja amor, distribua amor. Nada de pânico. Seja feita a vontade do Pai em nossas vidas. Se alguém quiser que eu leia algum versículo, estou aqui disposta, né? Alguns irmãos aqui estão, a Fanny, que Deus te abençoe a todos nós, amém. Fanny, eu creio, né, no milagre que Deus pode fazer. Depois a gente vai conversar na obra de Deus na vida, né, do teu pai. A irmã Estelita, a paz do Senhor, que Deus abençoe. A Estelita é uma bênção também na Palestina, né? Mulher de fé, mulher de coragem, né? Que Deus venha multiplicar mais seus dias na terra aí, para a glória de Deus. A Isaura, a paz do Senhor, Jesus, a irmã Estelita. E é isso, gente. Débora, Isaac, que Deus abençoe sua vida. Viviane, glória a Deus. O Antônio, um abraço, Antônio, Carlos Alberto. Enfim, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, né? O reino dos céus. E esse reino é verdadeiro. E eu tenho certeza que está chegando novidade para o Brasil, novidade para a sua casa, né? Para a minha vida. Profetize vitória na vida daqueles que precisam e Deus vai ser com você. E era somente essas palavras, né? Lógico que aqui é um diálogo, é uma live normal, né? Eu não estou aqui para fazer bonito, não. Eu estou aqui para falar. Quem tem boca, como diz, vai a Roma. E eu estou aqui para falar. E eu tenho a oportunidade de falar do amor dele e que Deus venha abençoar a sua vida através, né, das palavras que foram ditas. Guarde no seu coração. Amém? Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Um abraço.